Boa tarde. Esse é o programa Boa Performance, um programa sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu sou a doutora Josiane Paula Vascon, eu sou nutróloga, sou médica do esporte e estou muito feliz por estar com você mais uma sexta-feira, às 5 horas da tarde, é o nosso ponto de encontro. Você está me acompanhando também através das redes sociais, Facebook da TV Grande ABC e Instagram, @ABC Repórter e o meu, @Josiane Vascon. Bom, hoje nós vamos abordar doenças virais, principalmente essas doenças que cursam com quadros respiratórios e o tema do momento é coronavírus. Tenho certeza que você já escutou falar desse nome e pode estar muito preocupado. Vamos ver se tem motivo dessa preocupação. Para isso, eu estou recebendo hoje aqui no programa o Dr. Elias Batista da Silva Júnior. Seja muito bem-vindo, Dr. Elias. Muito obrigado pelo convite. É absolutamente notável a sua preocupação e, sobretudo, contextual. Muito obrigado. Estou muito feliz por estar aqui. Estou muito feliz por você ter conseguido chegar até nós no dia de hoje. Dr. Elias é infectologista, formado em medicina pela Unicamp, com residência médica em infectologia pelo Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, especialização em medicina intensiva pelo Hospital Sírio-Libanês e em cuidados paliativos pelo Einstein. Atua em vários hospitais aqui do ABC e de São Paulo, como no Albert Sabin, em Santa Marcelina, Mário Covas e no Hospital Geral Estadual do Itaim Paulista como médico intensivista e professor preceptor da Universidade, da Faculdade de Medicina da ABC e pela USCS. Então, doutor Elias, vamos falar um pouquinho sobre este tema, coronavírus, né? Porque cada ano surge uma nova doença viral, o pessoal fica preocupado e gera um pânico. Nos anos anteriores foi H1N1, H2N3 e agora surgiu o coronavírus. Como que você vê isso? Realmente precisa de pânico? O que você tem visto desse histórico todo? Uma questão importante é, eu sou emiliano, né? O Instituto de Infectologia do Emílio Ribas é a grande tentativa e consolidada política de assistência pública, né, a grandes infecções. E agrega uma história muito importante. Então, conviver com professores que falam do novo, do RNA, da RTPA, ou métodos absolutamente novos e também falar da história, não é? De como a gente dá respostas à saúde pública e, sobretudo, a grandes epidemias. Então, eu quero deixar muito bem claro que a formação, né, nesse instituto e dentro do SUS, convivendo com as pessoas simples, com as grandes epidemias, com os mais frágeis, não é? É o que consolidou ideias e conhecimento. Primeiro de tudo é que o grande modelo de assistência à saúde é o saneamento básico atrelado a questões vacinais de profilaxia, sobretudo a questão de assistência ao UBS, esse intricado e complexo, não é? Essa relação de assistência é o SUS. Não é? Então, a primeira questão é a gente confiar no SUS, não é? Na formação dos novos médicos como eu e, sobretudo, na assistência. E as grandes pandemias, elas passam, sobretudo, por questões que não partem da mesma premissa da mãe, da avó, do filho. Então, questões de saúde pública, existe um raciocínio, um conjunto de métodos que parece às pessoas que nada está sendo feito, que alguma coisa está sendo escondida, não é? Ou que há mais. Eu não vou falar de fake news, porque eu vejo que é uma opção também da pessoa, não é? Acreditar em coisas superficiais. Então, estude, busque, não é?
E aí é o fluxo de informação. Então, essa questão das pandemias mundiais, elas passam sumariamente por métodos estabelecidos nos Estados Unidos, no CDC, na Fundação Oswaldo Cruz, né? Os grandes protocolos do Ministério da Saúde, que agrega uma série de centros em todo o país, né? Então, essas notificações, os estudos, não é um centro só. O Adolfo Lutz, a Fiocruz, faz parte de um complexo de assistência e diagnóstico que não tem a mesma lógica do que a gente faz em casa, as preocupações com o filho que viajou e tal. Pensar em saúde pública é pensar SUS e é pensar de forma coletiva. E nós profissionais da área da saúde, que já estamos nesse meio, que estamos mais acostumados, nós temos uma certa até tranquilidade quando a gente escuta um nome novo de um vírus novo, né? Porque a gente sabe, são quadros, como se fossem quadros gripais, né? Quadros respiratórios e mais ou menos culminam todos do mesmo, começam mais ou menos da mesma maneira e se desenvolvem da mesma forma o desenvolvimento, né? Mais ou menos a gente tem essa noção. Então, assim, eu vejo que isso gera um pânico muito grande para a população, muitas vezes um pânico desnecessário, na grande maioria das vezes um pânico desnecessário, porque por aqui, na parte da medicina, dos grandes centros, como você está falando, dos estudos que nós temos, está meio que tudo sob controle, não é? Mas aí surgiu um nome de um bichinho diferente, o pessoal já fica alarmado. A gente tem fatos históricos realmente de grandes epidemias, que aí sim geraram grandes problemas, não é? Mas veja, sob controle, quando se trata de multidões, quando se trata de eventos, por exemplo, carnaval, a gente não tem tanto controle, né, na vida das pessoas e não deve ter. Mas existem alguns paradigmas do viver, não é, em sociedade. Então, essa questão que a gente coloca sempre, eu falo sempre para os residentes, os tijolões. Então, se existe uma notificação de uma infecção que é respiratória, portanto, a gente já tem todo um histórico de como 100 milhões de pessoas no mundo todo morreram durante a pandemia da gripe na Primeira Guerra. Então, a gente aprendeu com essas Sim, coisas, e então, claro, assim, não está no viver nada sob controle, mas o que existe conhecimento, isso sim, isso impõe ações e essas geram controle. Perfeito. Quer dizer, então, ninguém está confortável, não é? E às vezes, por não estar confortável e por querer proteger o outro, a gente não pode e não vai fazer o bem se desesperar à luz do conhecimento. O conhecimento, ele nos tira das trevas e nos tira, sim, desses equívocos, né? do preconceito, enfim. Eu vejo que, claramente, nós temos metodologias, protocolos, mas devem sempre ser lembrados. E as epidemias, elas cumprem esse papel, às vezes, sabe? De reiterar a confiança nos serviços, não é? Reiterar os paradigmas de assistência que envolvem enfermeiro, técnico, pessoas da limpeza, os médicos, o gestor, não é? O Ministério, a OMS, a OPAS, quer dizer, eu vejo um momento de educação importante e o mais interessante é que esses elementos de protocolos não só são importantes, mas eles separam o trigo do joio. Tipo, eu posso chegar com a síndrome respiratória, ser uma sepse e ser bacteriano, Sim. mas começar com tosse. E sem elo epidemiológico, eu posso chegar ao comum que nós convivemos. Sim, agora, com elo epidemiológico, Sim. eu aciono outros mecanismos de notificação e, sobretudo, de bloqueio para que... Agora, as grandes doenças respiratórias, elas são o nosso fantasma, porque a gente vive respirando, né? A gente vive falando, a gente gosta de beijar, a gente gosta de se tocar, né? A gente adora o abraço. E quando algo impede isso, me parece que
é hora de dizer algo, né, quebrou, alguma etiqueta de conviver junto foi quebrado. E aí vem a questão da convivência, né, de alguns animais com o coronavírus, morcegos, camelos, enfim. E aí quando você rompe alguns elos de convivência com esses animais e com o meio ambiente, aparecem essas questões. Não estamos dizendo quem é culpado, mas é importante dizer isso. Quando a gente deixa de se relacionar ou alguma coisa impede isso, teve algum ruído aí em algum lugar. Quer políticas públicas, quer inserção no meio, enfim. No caso do coronavírus, né, é importante deixar claro que ele vem, então, dos animais, né? Então, ele foi primeiro visto, sabido dos animais, e aí por mutações desses vírus, ele acabou entrando no organismo do ser humano e causando a doença que está tanto sido falada. Muito importante, que o Dr. Elias está apontando para a gente, a questão da prevenção, né, do contato físico. E que nós aqui num país tropical, nós gostamos muito, né, do dar a mão, do beijar, do abraçar. E não é para deixarmos de fazer isso, pelo amor de Deus, né? Principalmente se a gente vai pensando no coronavírus. Calma, para ter coronavírus, são uma série de critérios que a gente vai falar também mais para frente. Mas sim, a questão da higiene, ela é básica, né? E a gente vê que realmente essas doenças infecto-contagiosas, essas doenças transmissíveis, elas são mais propagadas em meios com menos higiene, né, doutor Elias? Vamos então, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos fazer um breve intervalo agora, e aí na volta a gente vai falar um pouquinho mais especificamente do coronavírus e das doenças respiratórias, falando de, então, quais são os sintomas, o momento que eu devo me preocupar com isso, como que a gente pode conduzir a partir do momento que eu acho que eu vou no hospital. Vamos falar mais sobre isso no retorno, tá bom? Fica aí, nós estamos recebendo o Dr. Elias Batista, infectologista, e daqui 2 minutinhos a gente se vê. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta com o programa Boa Performance
você está nos acompanhando pelo canal 3 da NET. Você pode também ver a reprise deste programa segundas-feiras, às 21 horas, pela NGT, canal 48, para todo o Brasil. E este programa e todos os programas estão também no meu canal do YouTube, no Doutora Josiane Vascon. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Elias Batista. Ele é infectologista com residência no maior centro de infectologia do Brasil, reconhecido internacionalmente, Hospital Emílio Ribas. E ele está esclarecendo para a gente vários pontos sobre as síndromes gripais, resfriados, enfim, todas essas coisas que têm preocupado o pessoal, e H1N1, HN2, enfim. E vamos falar de coronavírus agora de maneira mais específica, né, doutor Elias? Perfeito. Vamos lá. Estou resfriada, estou com quadro gripal, meu nariz não está legal. Já devo me preocupar? Quais são os sintomas principais? A pessoa tem que ligar um sinalzinho de alerta e falar, não estou legal, preciso ir no pronto-socorro. Perfeito. Primeiro, todos os vírus são parasitas obrigatórios celulares. Então, é absolutamente importante dizer isso. O vírus precisa de um meio, né? E esse meio comumente tem células, né, já infectadas, né? É diferente de bactéria, tá? Que pode conviver no ambiente independente de ter uma célula humana ou não. Então, o vírus ele precisa de seres humanos ou animais para viver. Então, quando você tem um estado gripal, não é, e essa gripe não compromete o respiratório, isto é, você está com secreção, isso é defesa. Você está com febre, isso é defesa. Você está de forma tosse, isso é defesa. Agora, quando você vomita, você não pode tomar nenhum remédio para febre. Quando a gente tem falta de ar, a vida é impossível. Então, o que é falta de ar? É uma frequência respiratória que você não consegue falar, você não consegue andar. E isso relacionado ao estado gripal, isso é o alarme para ir ao pronto-socorro. Vômito, não é? Quando o paciente tem qualquer doença e ele vomita, ele não consegue beber água, ele desidrata. Ele não consegue tomar dipirona, ele vai ter febre, com isso piora a desidratação. Então, o sinal de alarme não é ter a gripe, né? Ou estar no estado gripal. O sinal de alarme é ter disfunção. E com isso você vai ao hospital, né? Se você consegue em casa ter esse controle, né, e ter a vida funcional normal, não tem porquê ir ao hospital, até porque em alguma pessoa, um vírus da influenza, por exemplo, não significa nenhuma disfunção. Sim. É apenas um mal-estar, mas num idoso, numa criança, num imunodeprimido que frequenta o hospital. Né? Então, quando você vai ao pronto-socorro sem disfunção, você é o vetor, né, que leva morbidade e mortalidade para os mais frágeis, entende? Então, é isso que é importante dizer. A gripe, qualquer estado gripal, qualquer patologia viral respiratória, ela precisa ser justificada a necessidade dessa assistência pelo SUS. E envolve disfunção, principalmente em momentos de epidemia e pandemia. Não é? Então, se eu tenho falta de ar, frequência respiratória, que eu não consigo conversar com a minha mãe, eu não consigo trabalhar. Se eu tenho uma febre, isso não leva ao PS, é a disfunção respiratória. E, sobretudo, o vômito, isso é importante, né? Agora, a alteração do viver, eu posso ter vírus que causam encefalite, mudança de comportamento. É uma disfunção. Perfeito. Isso justifica o hospital. Porque a pessoa saiu do estado normal dela. Né? Não está só com o nariz escorrendo, não está só com uma tossinha seca, não está só com estado febril. Realmente, ela está numa condição clínica que ela fala, não, realmente eu não consigo viver desse jeito. Perfeito. Né? É claro que é o médico que vai dar esse diagnóstico, mas enfim, nós estamos falando de sinais de alerta.
né? E aí, uma vez que essa pessoa procurou o pronto-socorro para poder suspeitar do coronavírus, já que esse é o nosso tema de hoje, ela precisa obrigatoriamente ter vindo da China ou ter tido contato com alguém que veio da China ou sob suspeita desse diagnóstico. É esse o nosso protocolo. Perfeito. Então, se existe o elo epidemiológico de viagem direta à China, em qualquer região, claro que existe o epicentro, em Wuhan e tudo, mas existe uma globalização local. As autoridades chinesas aprenderam com alguns equívocos e algumas que todo mundo comete ao viver, mas estão dando respostas. Então, agora, existe, claro, o elo epidemiológico de viagens internacionais com sintoma. Quer dizer, então eu acabei de chegar de qualquer lugar do mundo, né, e se eu não tenho sintomas de disfunção, isto é, essa questão respiratória, a febre que não cessa, vômito, esses sintomas de influenza incapacitante, independente de onde você vem. Agora, o coronavírus em si, né, ele existe esse elo epidemiológico local, ok? Então, não existe casos suspeitos no Brasil que sejam confirmados logo em seguida. Então, se tem o suspeito e não tem o confirmado, não existe o fluxo do vírus e o movimento do vírus. Então, não tem. Né? Agora, o que é que a gente precisa? Chamar a atenção da etiqueta respiratória, dos cuidados preventivos para que qualquer síndrome viral que tenha transmissão por gotículas até 1 metro, que não chegue e que a gente não faça diagnósticos errados, aconselhamento equivocado. Então, se o paciente, mesmo que chegou da China, chegou, né, não apresenta nenhum sintoma, ok? Ele não precisa ser encarado como uma ameaça. Um risco. Ele não precisa. Já põe em isolamento, né? Está vindo da China, nem entra no país, fica parado no aeroporto. 12 dias até, né? Pode demorar para se manifestar 12 a 14. Vírus. Agora, 12 claro, a 14. se eu tenho o elo epidemiológico, eu tive contato com alguém sabidamente, né? No cruzeiro, no viver, enfim, aí sim, aí eu tenho um elo epidemiológico confirmado e eu vou ter que fazer um período de incubação de 14 dias, 18, o Ministério está fazendo com os brasileiros estão vindo. Aí é só uma questão de segurança para ver se alguém manifesta. Mas é importante ter esse contato com o caso confirmado, ok? E se tem um caso suspeito, a gente faz o isolamento de suspeito, né? Mas isso pode ser feito em casa, no navio. E existe um exame específico Existe. para o coronavírus em especial? É feito isso no pronto-socorro? Eu, por exemplo, estou lá atendendo um paciente com suspeita, veio da China, teve contato com alguém da China, está com todos os sintomas. Existe um exame específico, então, para a gente fazer? O SUS é de todos nós. Sim. Mas os insumos, os protocolos e logísticas, eles estão veiculados a conhecimento. Então, não existe o teste de RT-PCR no pronto-socorro. Perfeito. Agora, existe o de influenza, tá certo? Que é um teste rápido. Esse, por quê? Porque é uma questão consolidada e não é pontual. Quisera Deus, tomara Deus que vai acontecer isso, ele vai se tornar como um influenza, o coronavírus. Agora, um caso suspeito com elo epidemiológico, com disfunção, nós temos o exame, esse exame é reportado aos laboratórios, mas, sobretudo, eu não falo de exame, eu falo da assistência ao paciente com insuficiência respiratória, quer por coronavírus ou não. Agora, a questão da saúde pública e epidemiológica, da vigilância epidemiológica, aí é uma questão de estruturar a saúde de todos. E por isso que tem esses exames no Adoflutis, em todo o LACEN, enfim, o que é importante é tomar as medidas de bloqueio pessoal, no sentido de etiqueta ventilatória, não é? No sentido de não ir sem necessidade ao pronto-socorro, porque você pode não só coronavírus, né? Mas qualquer vírus. E os nossos idosos, as nossas crianças, as nossas mães. Eu sempre, José, eu penso
dentro do cuidado da mãe, da avó, de vó, sabe? Raramente, a mãe não leva, raramente leva o seu filho quando não tem necessidade, porque o melhor lugar é a casa, Sim, não é? com certeza. E o lavar as mãos, claro que em casa a gente lava as mãos, claro que a gente não tosse no rosto dos nossos amados. Então, o que vejo? Eu vejo que nós estamos aprendendo, não é? Mas somos a soma de tudo que veio antes. É só lembrar dos cuidados da nossa avó, da nossa mãe. E que bom, né, que a gente tem essas experiências Sim. todas para a gente lembrar, para a gente disseminar. Então, pensando nessa etiqueta ventilatória, nesses cuidados, é mais o que a gente faz no nosso dia a dia mesmo, né? Questão de higiene de mãos, usar o álcool em gel, cuidado na hora de tossir, né? Muitas vezes a pessoa tosse e aí põe a mão para tossir e é a mão que vai na maçaneta, é a mão que vai pegar um copo, que às vezes está dentro de casa também, é compartilhado. Então, cuidado, achei bonitinho, meu filho aprendeu na escola, ou tossir assim, né? Então, eles ensinaram a fazer assim para tossir, porque a mão continua limpa. E eu achei muito bonitinho, eles tiveram uma aula sobre o sistema respiratório e foi bem legal. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar de recado, de maneira geral, né? A questão da prevenção, realmente, dos cuidados, isso para todas as doenças respiratórias. Daqui a pouco chega o inverno e aí vem todas as gripes que já existem todos os anos, que nós estamos acostumados com as baixas temperaturas e toda a questão respiratória, ventilatória, pulmonar. E aí é a mesma regrinha para tudo, né? Os cuidados com a questão da higiene e realmente se tem esses sinais de alerta, procurar um pronto-socorro, mas sem pânico, não há necessidade de pânico. Doutor Elias, queria muito te agradecer a sua presença aqui. Já deixo aberto o convite para um outro dia para você vir, para a gente bater mais papo, falar sobre outros tantos assuntos sobre saúde pública, qualidade de vida. Amém. Tudo que pode nos tornar permanentes e essa relação permanente me interessa e a saúde é para isso. Fico feliz pelo convite, estou muito feliz. Que bom, muito obrigada. Se por um acaso você chegou agora no finalzinho do programa, você pode assistir a reprise na NGT, às 21 horas na segunda-feira. E lá no meu canal do YouTube também, doutora Josiane Vascon, tem esse programa, os outros programas também, Boa Performance. Então acompanha lá, não perca nenhuma informação, aproveita, deixe seu comentário e as suas dúvidas que a gente esclarece tudo. Muito obrigada pela parceria de mais um dia, até a próxima.